Graça e paz, igreja. Amém. Os cristãos antigamente eles davam cumprimento à Assembleia de Deus, à paz do Senhor Jesus, né? Mas era uma reverência muito grande, porque você estava declarando sobre a vida da pessoa paz. Então ele recebia aquela paz com muita alegria. E graça e paz aumenta mais uma paz, né? Mais a graça, que também é maravilhosa e que Deus fez através da nossa vida. Antes de eu começar a pregar e ler o texto, eu gostaria de agradecer a diretoria que está ali na cozinha, o irmão Ignaldo, cuidando do frango, o Núbio fazendo o arroz, o Núbio fazendo o arroz, o Berg, a salada, cortando o palmito, enfim, e o Lucinho acabou de chegar também, está lá na igreja, e o Nilson, o grande Nilson também dando uma força tremenda ali para a gente. Então a gente fica muito alegre com a presença deles e a participação deles. Todo o dinheiro arrecadado vai para o Ministério dos Homens, para a realização do nosso primeiro congresso em agosto. Então, compre, abençoa e leve para comer amanhã. É o que eu faço, né? Leva para comer amanhã. Você vai gastar dinheiro mesmo para comprar. Então, um estrogonofe feito pelo gatinho ali, com essa turma, vai ser muito bom. Amém? Segunda coisa que eu quero fazer antes de pregar. Eu quero dizer que pastor Enold teve uma sensibilidade muito grande com a Kate, de, no culto de sexta-feira passada, transformar ele em oração, ministrando para os homens e também para as mulheres. Eu creio que foi bênção de Deus, e Deus se agrada quando nós estamos em oração na presença dEle. Amém? E sábado passado nós tivemos um número máximo de homens na oração. Tivemos 6 varões valorosos. Isso é o início de um grande movimento e de um grande despertar aqui. Amém? Nós declaramos isso e falamos e pedimos a Deus e queremos isso no nome de Jesus. E a gente é muito grato pelo que Deus tem feito e vai fazer nessa igreja. E a segunda coisa que eu quero colocar é o seguinte: nós estamos em guerra, né? O pastor Neno já disse isso, nós estamos em guerra. Na realidade, nós estamos em guerra espiritual constantemente. Todos os dias nós estamos batalhando e guerreando contra o inimigo de nossas almas. Ele está sorrateiramente tentando conseguir um número maior de adeptos, mas nós somos protegidos e lavados no sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus nos protege de todo ataque do inimigo. Mas sorrateiramente ele vem rondando a igreja e normalmente, de vez em quando, aparece esses 3 espíritos, que é da ingratidão, da lascívia e da rebeldia. Então, eles... e o pastor Max teve o sonho, todos nós sabemos do sonho, e ele está tentando... Deus deu o sonho para o pastor Max, para nós não abrirmos a guarda, para nós ficarmos vigilantes e para nós não ficarmos atentos, orando e atentos, porque ele é sagaz. Então, tivemos a confirmação com o sonho também da irmã Edith, o sonho da missionária Nilva, lá do Brasil, o sonho também pastora Sandra e da Ivonete. Então nós tivemos várias confirmações do sonho que o pastor Max sonhou. Então nós precisamos ficar alertas
e vigilantes. Eu mesmo sofri vários ataques e sei que isso é o inimigo tentando tirar a gente do foco. Mas nós precisamos estar vigilantes e atentos. A primeira vez que esses 3 demônios rondou a nossa igreja e teve sucesso, nós estávamos lá na Linden ainda. E ali estava reconstruindo a igreja, porque ela tinha pegado fogo, e nós estávamos servindo a Deus na Linden. E ali, o pastor que foi contratado pelo pastor Fernando, ele foi ingrato, ele cometeu o pecado de lascívia, e, consequentemente, esses 3 pecados andam juntos. E veio a rebeldia. E esta rebeldia custou quase 40 membros da nossa igreja para esta outra igreja. Então, nós temos que estar atentos, porque a rebeldia, ela traz divisão. E divisão nós não queremos na igreja. Divisão é só o diabo que faz. Amém? Mas Deus quer que nós somamos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, fala que nós devemos estar unidos para não cair. Lá tinha a igreja mais espiritual, né, do Novo Testamento, tinha todos os dons, mas tinha uns que era de Paulo, outro era de Cefa, outros era de Pedro e outros de Cristo. Os piores eram de Cristo, né? Porque não precisa... Você fala, eu sou de Cristo, eu sou intocável, né? Não tem nada, ninguém que precisa submeter a autoridade. Mas nós sabemos que precisamos estar atentos para não haver isso. Haver divisão como houve na igreja de Coríntio. Eu quero chamar aqui a líder das mulheres, a irmã Eli, para vir fazer uma oração específica para nós expulsarmos e corrermos com esses 3 demônios que está tentando rodear a nossa igreja. Nós queremos fazer isso publicamente para a glória e honra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Vamos ficar de pé para nós fazer essa oração em nome de Jesus, expulsar esses demônios do nosso meio, da nossa igreja, dessa redondeza, dessa beária, em nome de Jesus. Amém. Pai, na tua presença, Senhor Jesus, nós oramos, como Jesus orou, dizendo, Pai, nós sabemos que o Senhor nos ouve em tudo. E se nós sabemos que o Senhor nos ouve em tudo, Pai querido, sabemos que nós vamos receber as petições que nós fizermos, que estiver de acordo com a tua palavra, Pai. E nós sabemos que essa oração, Pai querido, ela está de acordo com a sua palavra, porque o Senhor não quer, o Senhor não gosta, o Senhor também não aceita, Pai, nenhum tipo de espírito mau, Senhor, no meio da igreja. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, como igreja do Senhor, em unidade, em um só espírito, no nome de Jesus, nós queremos expulsar todo espírito de lascívia do nosso meio, todo espírito de rebeldia e todo espírito de ingratidão. Como igreja, nós estamos em concordância em expulsar, em rejeitar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, espírito de lascívia para fora, espírito de rebeldia para fora, espírito de ingratidão para fora da igreja do Senhor, em nome de Jesus, sem retorno, sem regresso, sem substituição, sem transferência e sem retaliação. Nós te expulsamos sem nenhum tipo de retaliação sobre a igreja do Senhor, para fora.
para fora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus está expulso todo esse tipo de espírito. E nós não aceitamos que regresse. Nós não aceitamos que seja substituído por nenhum outro tipo de espírito mal. No nome do Senhor Jesus, nós rejeitamos toda a força das trevas em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós não aceitamos retaliação contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor, não aceitamos nenhuma retaliação contra os nossos filhos, contra a nossa casa, contra a nossa família e contra a igreja do Senhor espalhados sobre a face da terra. No nome de Jesus. E em contrapartida, nós clamamos pelo Espírito do Senhor, que venha substituir todo espírito mal. Nós clamamos pelo Espírito do Senhor, espírito de obediência. Espírito de obediência sobre a igreja, espírito de gratidão sobre a igreja, no nome do Senhor, espírito de santificação e de pureza sobre a igreja, no nome do Senhor Jesus, espírito de sabedoria, espírito de poder, espírito de autoridade, de ousadia sobre a igreja, porque nós rejeitamos todas as obras da carne, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Obrigado, irmã Eli. Glória a Deus. Obrigado, pastor Natanael, pela presença. Pastor Suário também, né? Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom, aleluia. O meu texto está em 1 Pedro 1, 18 a 20. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Que diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Amém? Texto maravilhoso, apóstolo Pedro relembrando aqui a igreja que o nosso preço não foi comprado com ouro nem prata, que naquela época eram os dois metais mais preciosos, e ainda continua sendo, né? Mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então o sangue de Jesus é o presente mais precioso que Deus deu para a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E poucos cristãos, muitas vezes, passam desapercebido e não têm a consciência exata do valor do sangue de Jesus na vida deles e na vida da igreja. Mas nós sabemos que as igrejas todas reconhecem e falam do sangue, cantam sobre o sangue, né? As mulheres teve agora uma campanha de 7 dias cantando só hinos, falando sobre o poder do sangue de Jesus. E nós temos vários hinos, várias mensagens falando sobre isso. E por isso que nós queremos também falar hoje, porque é oportuno nós como igreja ter a consciência e saber que precisamos do precioso sangue de Jesus, não só para perdoar os nossos pecados, não só para purificar a nossa vida, mas outras coisas mais que nós precisamos. Falamos sobre o derramamento e os benefícios do sangue, gerando esse tema que nós vamos falar hoje, né? O poder do sangue de Cristo e seus benefícios para o cristão. Todos nós sabemos vários benefícios, mas nós queremos destacar aqui
para a glória e honra do Senhor. Sabemos que pelo sangue nossos pecados foram perdoados, tanto os pecados passados, presente e futuro. Todos os nossos pecados já foram perdoados através do sangue de Jesus. Então o benefício da cruz são para sempre nas nossas vidas. Quantos podem dizer um amém? Para sempre na nossa vida. Eternamente nós somos gratos a Deus por isso. Mas há muito mais na Bíblia Sagrada a respeito das virtudes do sangue de Jesus. E duas coisas na Bíblia que aparecem na Bíblia falando sobre o sangue aspergido e o sangue derramado. O sangue foi derramado na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados e para muitas outras coisas. Mas se nós olharmos para Lucas, capítulo 22 e verso 20, nós vamos ver lá escrito assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, portanto, a partir daquele momento, Jesus estava estabelecendo a nova aliança do seu sangue. A nova aliança através do sangue de Jesus. E a ceia é realmente uma celebração da morte, da ressurreição de Jesus Cristo e da sua ascensão. Quando nós celebramos a ceia, nós pegamos o cálice, nós estamos ali celebrando o derramar do sangue de Jesus sobre a sua igreja. É o único lugar que ele pede para celebrar a sua morte. Ele não pede para celebrar o seu nascimento, mas ele pede para celebrar a sua morte. E aqui ele estabelece a nova aliança, a aliança do sangue de Jesus. E essa aliança, ela é diferente da Páscoa dos judeus. E quando Jesus diz: o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vocês, ele está dirigindo a mim, está dirigindo a você, está dirigindo à igreja, né? E quando nós vemos que Deus transforma a igreja através do derramar do seu sangue, transforma as vidas, transforma cada um de nós. E nós temos também o sangue aspergido, o sangue derramado e o sangue aspergido. O sangue aspergido, nós temos ali em Êxodo 12, 22 e 23, o texto básico desse sangue aspergido. Moisés dá instrução aos israelitas dizendo: molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na sua casa, na casa de vocês, para matá-los. Então, essa aqui foi a instituição da Páscoa, ou seja, a Passover, né? Quando o anjo chegar na sua casa e vê o sangue, ele passa aquela casa e vai para outra. E eu, cumprindo a determinação da irmã Eli, da pastora, irmã da nossa Adriane Valéria, eu ungi a minha casa ontem. Ontem eu ungi os umbrais da minha casa. Todo lugar que tinha uma porta, eu ungi os umbrais da casa. Não que esse ato é um ato de fé
e um ato de declaração que o sangue de Jesus tem poder. E quando nós passamos ele no umbrais da nossa casa, através do óleo ungido, nós estamos declarando que aqui não entra inimigo nenhum, aqui não entra diabo nenhum. Nós estamos protegidos pelo sangue de Jesus. Amém? Então nós podemos fazer isso como houve na Páscoa. Então Deus deu instrução ao seu povo e disse que não saísse de dentro de casa. Naquela noite, passaria o anjo da morte, feriria os egípcios e mataria o primogênito. Mas aconteceria que quem tinha a marca do sangue, o Senhor não ia permitir que o destruidor o destruísse. Amém? Então nós temos que ter realmente a marca do sangue na nossa vida, no nosso coração. E se Cristo é o Senhor da sua vida, então o umbral de sua porta, de seu coração, foi aspergido com o seu sangue. Amém? Então, se você tem Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus foi aspergido no seu coração. E esta aspersão não é somente para perdão, mas também para proteção. Quando você é aspergido, você está totalmente sob a proteção do sangue de Cristo, contra todos os poderes destruidores de Satanás. Satanás é derrotado. Ele tem poder, mas não tem todo o poder. E o sangue de Jesus Cristo nos protege de tudo. Então, quando as tropas dele veem o sangue no umbral de sua porta, eles passam por você. Eles não tocam você, porque não podem tocar alguém aspergido com o sangue de Cristo. O sangue de Jesus não foi deixado na bacia, mas foi retirado de lá e aspergido em a cada coração das pessoas que estão aqui. Amém? Glória a Deus. E está esperando para ser aspergido nos umbrais dos corações de todo mundo que possa crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Quem é nascido de Deus, o guarda e o maligno não lhe tocam. O destruidor não pode tocar quem é marcado pelo sangue de Cristo. Amém? O mal passa por perto, ronda, mas não pode te ferir. Não pode ferir o seu filho. Não pode ferir sua esposa, seu marido, a sua família, porque você está protegido pelo sangue de Jesus. O sangue é aspergido sobre nós pelo Espírito de Cristo que vive em nós. Amém? Jesus asperge seu próprio sangue em nós quando pela fé nós recebemos sua obra completa no Calvário. Esta não é uma aspersão física, antes é uma transação legal e espiritual. Ele asperge o sangue nos nossos corações em resposta à nossa fé. E quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais os nossos pecados, mas vê somente o sangue de Jesus que nos cobre totalmente. É um ato legal de Deus realizado pela sua graça infinita. Amém? Que maravilhoso, né? Quando Deus olha para cada um de nós, Ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo. Ele não vê pecado nenhum em nós, mas Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue. Fala Romanos 3:25 sobre isso. O sangue de Jesus é aspergido sobre a nossa alma através da pregação do Espírito Santo. Quando você ouve Cristo e seu sangue sendo exaltado em uma pregação como essa que eu estou fazendo hoje, o nome do Senhor está sendo exaltado e o seu sangue também está sendo aspergido no coração de cada um.
Amém? Porque através do Espírito Santo e através da palavra do Senhor Jesus, que entra no nosso coração, na nossa mente, vai transformando e fazendo o que precisa ser feito. Quando Filipe pregou o evangelho para o eunuco, o coração deste foi impressionado pela palavra. Imediatamente ele pediu para ser batizado. E Filipe disse para ele: é lícito se creres de todo o coração. Então a nossa função é crer na palavra do Senhor e crer no sacrifício que Ele fez por nós. Nesse momento, você pode estar querendo saber: como posso saber se o sangue foi aplicado no meu coração? Eu vou falar sobre 3 maneiras de que você pode saber que o sangue foi aspergido no seu coração. 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. João claramente está falando de alguém que está amando a palavra sem medo de reprovação, né? Que diz: Senhor, brilhe a luz do seu Espírito Santo em todas as fendas do meu coração. Eu quero andar na luz, eu quero fazer a tua vontade. Você que ama a luz, é um sinal claro de que o sangue foi aspergido no seu coração. Amém? Então, onde há luz também não há trevas, né? Onde a luz de Cristo chega, as trevas desaparecem. Segundo, se você clama pelo poder e autoridade do sangue de Cristo, quando está sob o ataque inimigo, saiba que você foi aspergido, né? Quando você vê um acidente, Jesus, cobre-me com teu sangue. Quando você clama o sangue de Jesus, você pode ter certeza de que você está sendo aspergido pelo sangue. E eu morei 5 anos em Belém, fiz a universidade lá, e durante o tempo que estive lá, estive congregando no Templo Sede. O pastor Natanael conhece lá, com o pastor Firmino. E quando eu cheguei aqui da América, do curso, o pastor Firmino pediu para me colocar na redação do jornal Estandarte, o primeiro jornal das Assembleias de Deus do Brasil. E até hoje ele é distribuído em todas as congregações em Belém e em todas as congregações no estado. Um jornalzinho muito bem feito. E a outra redatora, que é a Maria Lúcia Fonseca, ela me pediu, falou assim: você podia fazer a matéria para o jornal do irmão Pedrinho? Eu falei: posso. O que aconteceu com ele? Uai, o irmão Pedrinho, eu conheci ele muito, porque ele é diácono da igreja, e é daqueles diáconos que chegam 1 hora antes da igreja abrir. Ele abre a igreja, abre os vidros, abre tudo para percorrer o ar. Eu falei: conheço ele sim. Ele falou: pois é. Ele foi numa agência bancária do Banco Brasil receber a aposentadoria, e quando saiu do Banco do Brasil, ele pôs o dinheiro no bolso, tudo, e tem uma praça lá na frente. E o ladrão veio, pôs uma faca na barriga dele, falou: fica quietinho, me passa todo o dinheiro, que passa o dinheiro. O ladrão falou, né? E ele disse: o sangue de Jesus tem poder contra a sua vida. Sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou parado, congelado. E aí ele afastou um pouco do ladrão. E aí a praça, né? O povo começou a chegar. O que aconteceu? E de repente, um aviator da polícia, né, pegou o camarada e levou. Então, ele deu esse testemunho
foi o sangue de Jesus me protegeu. Amém? O sangue de Jesus me protegeu. Eu creio, porque é um exemplo vivo da proteção do sangue de Jesus. Eu sou lavado, comprado, justificado, salvo, resgatado pelo sangue e proclamo a vitória do sangue de Jesus. Amém? Podemos proclamar a vitória, porque realmente Ele dá vitória para aqueles que o buscam e o clamam. Terceiro, quando você está tão seguro do poder de purificação e de justificação do sangue, que sua consciência não mais lhe condena, saiba que o sangue foi aspergido em você. Amém? Mas quando você descansa totalmente no poder de purificação e justificação do sangue de Jesus, quando você assume o controle da sua consciência no Espírito, ela não é mais acusadora, antes produz resultados adequados. Quando o diabo levanta uma má acusação, sua consciência proclama a vitória pelo sangue de Jesus. Amém? Quando o diabo lança uma seta, você diz, o sangue de Jesus me cobre, e ela cai por terra no nome de Jesus. Hebreus 10, 22 fala, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Amém? Então, os corações aspergidos, a consciência aspergida, ela não tem culpa, né? Porque Jesus já pagou a culpa por nós. Então, uma consciência serena, purificada, é sinal de ter sido aspergido com o seu sangue, com o sangue de Jesus. Quais são os benefícios que fluem do sangue de Jesus, uma vez que o seu coração foi aspergido? O sangue de Jesus nos redime do pecado e do poder das trevas. Amém? Efésios 1:7 diz assim, no qual temos redenção pelo seu sangue. Os efésios conheciam bem a prática greco-romana da redenção. Os escravos eram liberados mediante pagamento de resgate. O sangue de Jesus foi o preço pago do nosso resgate. Não foi ouro, não foi prata, mas foi o sangue de Jesus que pagou o preço do nosso resgate. Nós não estamos mais sob condenação ou debaixo do medo. Muitas pessoas foram redimidas e justificadas pelo sangue, mas não sabem disso, porque vivem com medo e em condenação. Foi-lhe concedido fé no Senhor, mas não entraram na glória de serem justificados pelo sangue. Por não saberem, né? Por não saberem. Se como um homem que contraiu uma dívida, era uma dívida muito grande, e o seu senhor veio, sem ele saber, foi lá e pagou a dívida. A dívida foi paga. E depois trouxe ele para frente, pegou um calhamaço de papel, todas as dívidas que ele tinha contraído. Ele já sabia que não tinha como pagar aquela dívida. Ele pensava com ele mesmo, eu vou para a cadeia, porque eu não posso pagar essa dívida. E aí o patrão dele foi, pagou a dívida, mas chamou ele e deu os papéis para ele olhar. Aí ele começou a olhar as dívidas, e folhear, e pensando, eu não tenho como pagar essa dívida. E o semblante dele deixava isso natural. E aí o patrão dele falou assim, por que você não olha na primeira página? Volta para a primeira página. Aí ele voltou para a primeira página, estava dizendo, está totalmente pago as suas dívidas. Amém?
totalmente paga as suas dívidas. É o que Jesus Cristo fez com a nossa dívida. Ele cravou na cruz todas as nossas dívidas, toda a nossa penalidade, a nossa falta, e Ele pagou com o seu precioso sangue. Não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Então, muitos cristãos são como este homem. Não sabem que os seus pecados foram cobertos, pagos integralmente. Paulo, escrevendo em Colossenses 2,14, ele diz: Ele cancelou todas as notas promissórias em seu nome, cravando-a nas cruzes. Temos que adquirir este conhecimento pela fé, de maneira a obter benefício, que é a paz com Deus. Não há nada melhor do que a paz, né? Quando você está sendo acusado, é terrível. Mas quando você tem paz, e a paz que excede todo o entendimento, oh, que maravilha, né? Então não existe nenhuma condenação sobre a sua vida, porque agora você está vivendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. O sangue de Cristo foi o valor pago pelos nossos pecados. Jesus pagou a nossa dívida. Hoje você é livre para adorar ao Senhor. Amém? O sangue de Cristo venceu Satanás e o afugentou. Apocalipse 12:11 fala assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Qual é a palavra do testemunho? É simplesmente esta palavra: eu acredito no sangue, eu comprovo o poder dominador e vencedor do sangue de Jesus, eu proclamo a vitória através do sangue de Jesus. E quando nós falamos isso, nós estamos dando testemunho do valor e do poder do sangue de Jesus. Se você quer dominar o diabo, permaneça no sangue e proclame o poder do sangue. Amém? Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Sumo sacerdote aspergiu o sangue no propiciatório com o dedo, né? Ali no propiciatório. Mas nós devemos saber que Jesus, Ele derramou o seu sangue desde o momento que Ele foi preso, né? E começou a ser massacrado, quando Ele recebeu a coroa de espinho e quando Ele foi crucificado ali naquela cruz. Então devemos ir ousadamente agora ao nosso Pai, sem medo, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele rompeu, quando Ele bradou na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo, e agora nós podemos ter a confiança de entrar com o Senhor, confiado nesse sangue maravilhoso, porque Deus, o Pai, não vai ver os nossos pecados, mas Ele vai ver o sangue de Jesus cobrindo cada um de nós. Amém? O sangue cura o nosso corpo também. Isaías 53:4 fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Pastor Max, sempre na hora que está ministrando a ceia, ele fala, não é como a Igreja Católica às vezes prega, mas se você crê no poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, de repente, quando você está tomando o cálice, você pode também receber uma cura corporal, uma cura física. Amém? E todos nós precisamos dessa bênção. A voz do sangue de Cristo está a nos dizer que não temos o que temer. Romanos 8:1 diz que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Aprendemos nesta passagem algumas verdades sobre o poder do sangue de Jesus Cristo e seu benefício para todo o cristão. Primeira verdade: o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todos os nossos pecados. Segunda verdade:
O sangue de Jesus foi o valor pago pelos nossos pecados. Terceira verdade, o sangue de Jesus é a segurança da nossa vitória. Quarta verdade, o sangue de Jesus cura o nosso corpo de todas as doenças. Amém? Glória a Deus. Estão todos de pé e vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que todos aqui são crentes, né? Amém? Amém? Então, eu vou fazer uma oração para as pessoas que estão doentes fisicamente. Eu creio que Jesus, através do seu sangue, pode curar você. Amém? Para que Ele possa ungir o seu corpo de toda doença que porventura você esteja. Se você pode colocar a mão aonde você precisa de cura, faça isso agora e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós estamos na Tua presença. Nós te agradecemos pelo sangue do Senhor que foi vertido na cruz do Calvário e pelo sangue também que é aspergido nos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Pai, nós sabemos que o Teu sangue protege, o Teu sangue cura, o Teu sangue lava. E agora, Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor toque no corpo dos meus irmãos, das minhas irmãs agora, e que vai saindo toda a enfermidade, porque há poder no sangue, vai saindo toda dor, vai saindo todo mal, toda enfermidade, Senhor, toda doença, sai agora no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Ó Pai, nós colocamos também nossos familiares que necessitam da cura do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abençoar os homens ali com saboroso estrogonofe. E coloque sua mão assim. E que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo e que a misericórdia do Pai seja com cada um de vocês. Eu gostaria de pedir a irmã Eli para trazer o óleo da unção. Já foi ungido, já foi orado. Se você quiser, pode ficar aí para você entregar. Se você quiser ungir a sua casa, ungir os seus familiares, ela está com óleo aqui, pode vir pegar aqui em nome de Jesus. Ok, os que pegaram já tem, mas aqueles que não pegaram e quiserem pegar, pode pegar. Amém? Glória a Deus.